meus benzinhos, olá minhas benzinhas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Iris do canal Pequena e Grande Mulher. Quem for nova ou novo pela aqui, seja muito bem-vindo. Vocês gostaram do conteúdo, se inscreva aí no canal, tá certo? E se puder compartilhar, gente, compartilha aí, tá certo? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês da minha infância, como foi a minha infância, tá certo? E vou falar tudinho, tá? E espero muito que vocês gostem, tá, meus amores? Se vocês gostarem, já deixa aí o like, tá certo? Que nem vocês sabem, eu moro no interior, né? Mas agora eu casei, depois que eu casei, eu vim pra cidade grande, mas o meu marido trabalhar. Mas eu morava no interior quando eu era criança, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas a minha família é tudo do interior. E eu vou falar tudo da minha infância pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem de saber um pouco mais sobre mim, né? Da minha infância. Bom, eu morava Eu morava no interior, num bairro bem simples mesmo, só morava a família no bairro. A gente morava. Então, gente, a gente morava bem longe da cidade grande. E aí lá onde eu morava, era só familiares que moravam perto, sabe? E aí, gente, eu vou contar tudo, tá? E aí, a minha mãe tem 7 filhos, eu vou deixar a foto dela. Bom, e aí a minha mãe tem 7 filhos, tá? 4 meninos e 3 meninas. E aí, gente, o meu pai, que é o Francisco, e o nome da minha mãe é Irene. Eu vou deixar a foto do meu pai também passando pra vocês verem. E meu pai, no início, quando a gente era pequenininha, meu pai bebia muito mesmo, meu pai bebia muito. Ele trabalhava fora, lá onde a gente mora não tem emprego, então ele tem que ir para outra cidade trabalhar. Ele passava a semana todinha fora de casa, né, e só voltava na sexta-feira, e passava sexta e sábado e o domingo com nós, né. Então, gente, a gente só viu meu pai nesses dias assim. E aí, gente, eu era pequena, né, eu me lembro até hoje que meu pai chegava bêbado. A gente passou por muitas necessidades, não tão muitas, né, porque minha avó ajudava nós, né, quando a gente era pequena. A minha avó, que é a mãe do meu pai, ela já faleceu, e ela ajudava muito nós. Então, gente, a gente não passava por muitas necessidades de mão dela. Ó, ele era assim, ele só pensava em cachaça e tudo mais, sabe, né? Na sexta-feira e ficava em casa. E toda vez na sexta-feira ele já vinha bêbado pra casa. E assim que ele chegava em casa, ele brigava com minha mãe, brigava muito mesmo com minha mãe, brigava. E nós pequenininha, a gente ficava tudo com medo, né? A gente ficava chorando pra ele não brigar com ela. A gente trabalhava, a gente pequenininho, ela levava nós pra roça, ia trabalhar, plantar feijão. E aí, gente, eu me lembro que teve um dia, eu me lembro até hoje, nunca esqueci. Os meus irmãos devem todos lembrar dessa infância que nós vivemos, né? Os meus irmãos devem todos lembrar. Ele não se esqueceu da infância dele. Eu acho completamente que não, porque até hoje eu me lembro. A gente não teve uma infância nada fácil. A gente passava necessidade, a minha mãe faltava as coisas em casa. A minha mãe não tinha como comprar, porque só tinha bolsa escola, de mês em mês tirava. Então ela tinha 7 filhos para criar, gente. Então era muita responsabilidade pra ela, né? Que ela casou nova, essas coisas. E aí, gente, a gente passava por muitas necessidades. A gente tinha vezes que a gente ia pedir coisa à minha avó, a mãe do meu pai, pra gente comer, que não tinha em casa. A gente ia pedir ela pra comer. Tinha vezes que ela trazia pra nós, gente, coisa pra gente comer que em casa não tinha. Eu me lembro até hoje também, tem uma tia lá que a gente morava perto lá. E ela trazia coisas, tinha vezes que faltava mistura em casa, essas coisas. E ela vinha, parece que era um anjo que mandava ela vir em casa trazer comida para nós comer, essas coisas. E ela falava: toma, Irene, em casa eu cozinhei essas coisas e sobrou, venha comer aqui mais seus meninos. E ela dava para nós comer. E a gente ficava muito alegre, sabe, gente? Roupa, a gente não tinha condição para comprar roupa quando a gente era pequenininha. Até hoje eu me lembro, gente. E a minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa para nós. Era muito filho e a gente era diferença de idade de poucas coisas. E aí, gente, a gente não tinha muita roupa. E aí, gente, a minha mãe conhecia uma mulher de Araraquara, não sei de onde ela era, não me lembro muito. E aí ela dava roupa para nós, das filhas dela que não se via mais, ela dava roupa para nós.
Nossa, gente, a gente ficava muito feliz, eu e minhas irmãs, meus irmãos mesmo. A gente ficava muito feliz quando a gente ganhava um short, uma blusa, uma percata, que a gente só andava descalço mesmo. E a gente ficava muito feliz, gente, muito feliz mesmo, porque a gente não tinha condição para comprar roupa, nem sapato, nem nada. Então a gente andava descalço, eu usava a roupa dos meus irmãos, que a gente não tinha muita roupa, e as minhas irmãs, a gente não tinha muita roupa, a gente usava a roupa dos meus irmãos. Então, gente, foi uma infância muito sofrida minha. Eu achei uma infância muito sofrida, sabe? Eu me lembro que um dia ele chegou bêbado em casa, ele pediu comida pra minha mãe, aí a minha mãe colocou comida pra ele. E aí, gente, o que que ele fez? Ele pegou o prato, quebrou o prato com a comida, com tudo, quebrou. E acabou, ficou brigando com ela, falou que não queria aquela comida, que botasse outra comida. Se não tinha outra comida, a gente só tinha aquela comida pra gente comer. Então, gente, a gente comia o que tinha em casa, né? Então, gente, ele falou que não queria aquela comida, que queria outra comida. Então, gente, aí a gente tava tudo dormindo, que a gente era pequeno. A gente não era muito pequena, mas eu me lembro, sim, de tudo isso. E aí, gente, ele começava a brigar com ela, brigava mesmo com ela. E meu irmão mais velho acordou. E a gente acordou, a gente tudo acordou. E aí meu irmão mais velho foi tirar a briga, né? Manda ele parar de brigar, que ele era muito agressivo. E ele falou que não, ele pegou uma irmã pelo braço. Até hoje eu me lembro, em casa tinha um camiseirinho velho que minha mãe comprou. E ele pegou uma irmã pelo braço e trancou, simplesmente trancou meu irmão do camiseiro. E falou que não ia tirar ele dali, que só ia tirar quando parar a briga com a minha mãe. E foi que ele ficou discutindo lá com a minha mãe, a gente ficou tudo chorando, que a gente era pequenininho, só meu irmão mais velho, que era mais grandinho, né? E aí a gente ficou chorando para ele tirar o meu irmão do camiseiro, ele foi e tirou. E ele falou que nunca mais se intrometa na briga da sua mãe e de mim. Uma vida muito sofrida da minha mãe. Eu acho assim que ela só viveu com ele por causa da gente, que era 7 filhos, era 8, né? Faleceu um e ficou 7. Mas ela foi uma vida muito sofrida, a mãe dela, né, que morava perto, ela nunca foi em casa ver que a gente tava precisando de nada, nunca. Ela é cega, minha avó, a mãe da minha mãe, ela é cega, e ela nunca foi em casa perguntar se a gente queria nada, se a gente tava precisando de nada, nunca ajudou a gente com nada. E foi que a gente só tinha ajuda da mãe do meu pai, que ela faleceu. Era minha avó, que eu amava mais, sabe, assim, que sempre, quando a gente precisava, podia contar com ela para o que der e vier, sabe. Aí, gente, tudo que eu me lembro assim, gente, que eu me lembro assim, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, eu não tive uma infância feliz. A minha mãe não teve, assim, gente, sei lá, não viveu bem, sabe? Continuando. E aí, gente, eu tinha vergonha, minhas amigas tudo com roupinha boa, tudo com cabelinho arrumado, e a gente tudo com roupinha velha, tudo com cabelo desarrumado. E a gente não tinha condição, gente. Eu não tenho vergonha de contar pra vocês da minha infância, eu não tenho mesmo. Eu sei que meu pai, minha mãe deve estar me assistindo agora, mas eu não tenho vergonha da minha infância, eu falo mesmo. Que foi uma vida sofrida, foi, gente, mas graças a Deus nós passamos por tudo isso, passamos sim. A gente passou por dificuldade, passamos sim, gente. Mas graças a Deus, Deus abençoou. Meu pai conheceu uma igreja lá, a gente passava na televisão. E foi que meu pai, a gente pedindo a Deus para ele parar de beber, para ele mudar a nossa vida, sabe? Nosso sonho era ter um pai que parasse de beber, que desse mais atenção aos filhos, que desse mais amor aos filhos, né? Que conversa, gente. Meu pai não conversava com nós quando ele bebia. Ele era muito agressivo mesmo. A gente tinha tudo. A gente tinha medo dele. Sabe o que é medo? A gente tinha medo dele. Até hoje eu peguei um trauma. Até hoje eu tenho um trauma. Eu tenho 17 anos hoje. E até hoje, gente, eu tenho um trauma, sabe? Eu tenho um trauma, assim, quando eu era pequenininha, quando eu via que ele ia beber, eu ficava me tremendo, ficava meio gelada. E eu falava, mãe, não deixa ele beber, não deixa ele beber. Eu falava assim, até hoje eu tenho esse trauma, gente, até hoje eu tenho esse trauma. E foi da minha infância esse trauma que eu tenho. Então, eu nunca falei nada pra ninguém, sempre tá aqui guardado comigo. Meus irmãos tudo sabem da dificuldade que nós passou quando a gente era criança. Mas assim, gente, eu nunca contei a minha infância, da nossa necessidade quando nós era pequeno. Nunca contei pra ninguém. Eu acho que meus irmãos nunca contou também sobre isso, mas eu tô contando agora porque eu quero deixar esse vídeo gravado, sabe? Gravado assim, pra relembrar o meu passado e os passados dos meus irmãos também, que a gente viveu, o passado da minha mãe que nós viveu.
Bom, gente, continuando. E aí, gente, meu pai, que eu falei, era muito agressivo mesmo. Mas graças a Deus ele conheceu uma igreja, né? Ele conheceu uma igreja pela televisão, minha irmã começava a assistir. E nós começamos a assistir também, nós pedindo a Deus para ele parar de beber. Graças a Deus ele virou um ótimo pai. A gente, depois que ele parou de beber, quando ele bebia, a gente não tinha condução, né? Mas depois que ele parou de beber, ele conseguiu comprar um carro, mudou para outro lugar que ele tá agora, né? A gente se mudou para outro lugar quando eu tava ainda solteira. E a gente se mudou para outro lugar, ele conseguiu comprar uma casa, ele conseguiu fazer uma venda para ele, conseguiu abrir um mercadinho para ele, conseguiu ter moto, conseguiu ter... Graças a Deus a nossa vida mudou completamente depois que ele largou a cachaça. Minha mãe vive bem, ele não deixa mais nada faltar em casa, sabe? Então, gente, a vida do meu pai, mas da minha mãe, a vida da minha mãe, que ela sofria muito, mudou completamente. Tem que agradecer a Deus todos os dias, sem onda mesmo, gente. Tem gente que pensa que, tem gente que vê assim e fala, ela tá mentindo, ela não tá falando, isso aí não é a realidade dela. Ela não viveu essa infância, eu vivi sim, gente, eu vivi essa infância, mas só que eu nunca contei pra ninguém porque eu tinha vergonha de contar essa infância pras pessoas, sabe? Eu nunca gravei aqui pra vocês no início porque eu tinha vergonha de contar pra vocês a minha infância, como foi que era a minha infância, mas agora eu não tenho vergonha de contar a minha infância pra ninguém, eu não tenho mais. Porque graças a Deus nós já superou tudo isso. Agora meu pai tem uma vida, agora minha mãe, mas meu pai tem uma vida digna, né? Deus abençoou e mudou a vida da gente, né? Viu o nosso sofrimento, tanto da minha mãe quanto da gente, porque era muito duro, né? Chegar em casa, a gente chegava lá e via meu pai brigando com a minha mãe todos sábados, chegava bêbado e brigando com a minha mãe. Então, gente, era muita tristeza que dava na gente, sabe? A nossa que a gente quer frio. Então, gente, era muita tristeza, mas graças a Deus tudo isso passou. Gente, nunca desista, corra atrás, persista que tudo vai dar certo. Nunca desiste de nada, sabe? Que nem eu mesmo, eu via meu pai naquela situação, bêbado e tudo mais. Mas eu falava, um dia meu pai vai sair dessa vida. Eu falava assim pra mim mesmo, um dia meu pai vai sair dessa vida e a gente vai ter uma vida digna. A gente quer agradecer a Deus por ter mudado a vida do meu pai, por ter mudado a vida da minha mãe. E eu queria falar pra ele que eu sei que ele tá vendo essa mensagem, eu sei que ele tá vendo esse vídeo. E eu queria dizer pra minha mãe e pro meu pai que eu amo muitos eles e que Deus abençoe cada dia mais eles. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse já. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Foi eu contando um pouco da minha infância, né? Como foi minha infância. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, meus amores? E beijos. Até o próximo vídeo.